Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Chama PX, um episódio como o anterior muito especial. Hoje a gente tem mais um membro da família Scarpress, mais um dos sócios diretores da família Scarpress, que era para ser o nosso motorista, né? Na verdade, ele era para ser o nosso motorista, né, Bob? Ele começou como nosso motorista, já fez algumas viagens, faz ainda, não consegue ficar muito tempo longe das estradas. E eu queria apresentar para vocês o Mário, o nosso sócio, o nosso parceiro, o nosso diretor, chefe meu e do Bob hoje em dia dentro da Scarpress. Isso aí. E eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para vocês, Mário, conta um pouquinho da tua história pro pessoal e como é que tu chegou aonde chegou agora com a Scarpress. Então, a minha trajetória, eu sou praticamente criado em oficina mecânica. O meu sonho sempre foi caminhão, mas acabei como mecânico. E fui assim até me aposentar. E tem uma lenda que diz que depois que se aposenta, tem que procurar outra coisa a fazer. Tem que procurar novos ares. Não dá para ficar parado, né? Outro ramo. Tem que procurar outro ramo. E como o meu sonho sempre foi caminhão, eu brinquei de caminhãozinho desde criança. E o sonho continuou o mesmo, o brinquedo que cresceu, né? Um bocadinho. Ficou um pouquinho mais caro. E no momento que eu me aposentei e eu com o Andrei começamos a falar de caminhão, pelo fato do Andrei teve um já, né? Tinha uma experiência já, Teve uma experiência boa, né? Senão ele não tinha voltado a investir em caminhão. E começamos a falar de caminhão e deu certo. Deu certo e compramos o primeiro para eu ser motorista. Para realizar o sonho de dirigir. Para ser motorista, ser patrão e ser empresário do ramo do transporte. E assim foi. Eu com o Andrei fomos fazer a primeira. Para onde foi essa primeira viagem, Mário? Essa primeira viagem foi, me lembro como se fosse hoje, foi para o Cabo de Santo Agostinho, ali no ladinho ali do Recife, Jaboatão dos Guararapes. Foi ali, se eu não me engano, saímos daqui de Joinville dia 5 de janeiro de 2020. Bastante pesado, com 3 toneladas. Viagem inaugural da Scarpress, vamos dizer assim, primeira isso inauguração. O Volvo azul. O FH. O RAD 7739 era, né? Isso, esse mesmo. O bonitão lá da frota. Mas não durou muito tempo dirigindo, né, Mário? Não, a gente fez a primeira viagem bem experimental mesmo, né? Por se tratar de um mecânico e um administrador. Um gráfico, né? A vida toda gráfico? A vida inteira na gráfico e administrando, né? Enfim, chefe da galera lá da gráfica e eu mecânico. Conhecimento técnico eu tinha de sobra. Um bom conhecimento de rotas eu tinha, porém do transporte em si, nada. Zero. Saímos de casa já catalogando e salvando possíveis clientes, né? Sim. Isso, o Andrei saiu daqui com a pastinha embaixo do braço e onde parava, que eu tinha que esperar por alguma coisa, ele pegava um Uber e saía na corrida. E assim ia visitando vários clientes e ele tem contato desde sempre. E tem muitos. E fala pra mim, a curiosidade assim, vocês dois sem experiência na estrada com um caminhão. Só a vontade, o sonho de fazer dar certo e começar com aquele projeto. A cara e a coragem, como diz. A cara e a coragem, como diz o outro. O conhecimento de estrada eu já tinha relativamente bom. Porém, o que eu falei para ti é que o conhecimento de nas indústrias, onde descarrega... Certo. Pelo fato do caminhão... Aquela logística ali de entrega, descarga, isso. carga. Não. A logística, então, faltava tudo para nós dois. Certo. E como é que foi, na prática, essa primeira experiência? Muito perrengue? Passaram dificuldade?
Ou foi uma viagem tranquila, vamos dizer assim? Porque a primeira viagem é onde o cara bota a cara e vai, como diz o outro, né? Simplesmente deixa fluir. E aí que tu começa a conhecer como é que é a estrada pro caminhoneiro ali no dia a dia e como funciona toda essa logística, igual que você falou que vocês não tinham conhecimento, né? De como é que funciona essas operações. E o que tu sentiu na primeira viagem, assim? Era fácil, dava pra fazer, ia ter muita dificuldade, foi difícil, foi fácil? Enfim, a gente sempre soube que a dificuldade ia ser grande. Porém, o primeiro mês a gente já fez um faturamento digno de pessoas com bastante experiência. Então, do meu do meu círculo de amizade, que eu vivo isso desde menino, parentes que têm caminhão e, enfim, a gente não fez feio, não. A gente trabalhou bonito por conta de estar sempre focado numa sombra, no melhor, procurando sempre algo diferente. Eu tenho um caminhão bom, ok. Sou um bom administrador, ok. Então eu tenho que procurar um cliente bom também, da nossa altura. Então a gente se surpreendeu no final do primeiro mês o tanto que a gente era capaz. Aí, logo em seguida, a gente já resolveu contratar pelo fato de que, contratando um motorista, a gente teria mais chance ainda de dar certo, por conta de aproveitar, contratar alguém com conhecimento já maior que o nosso para dirigir. A gente viu que para cuidar da logística aí, procurar cliente e fazer o serviço bem direitinho, isso a gente já sabia. A gente já viu que nós era bom nisso. Porém, para dirigir, a gente resolveu tirar da gaveta a questão de comprar um caminhão para o Mário dirigir, comprar o segundo para o Andrei dirigir e dali para frente começar a contratar. E não foi isso que aconteceu. O Andrei contou até pra nós no primeiro episódio que ele também não tinha experiência com o caminhão, tirou a carteira e tudo mais. Uma curiosidade na minha cabeça, não sei se o Bob sabe dessa história. Não sei se na primeira viagem tu deixou o Andrei levar um pouquinho também, vocês foram se alternando, porque em algum momento, nessa trajetória toda aí, o Andrei conseguiu trancar o trevo de garuva ali com o bitrem e teve que vir um terceiro ali para conseguir destravar tudo isso, né, Mário? Tava junto nessa história, conta um pouquinho melhor, pô. Não sei se o Bob já conhecia essa história. Sim. Na real, quando a gente viabilizou o primeiro caminhão, eu através de um amigo meu, fui fazer uma viagem para relembrar, né? Pegar a manha do bitrem. O caminho, não, eu fui com uma carreta. Carreta simples. Para pegar a manha do caminho e para onde como é que faz, como é posto fiscal. Das experiências que eu tinha, fazia muito tempo já que eu não ia. E aí o Andrei ficou aqui cuidando da viabilização, deixar pronto o bitrem, legalizar. Documentação, tudo. Documentação, ver aonde que carrega, se precisa de corda, o que precisa, o que não precisa. E ele ficou aqui fazendo esse serviço e aí fez umas artes. E ele, com a pouca experiência que ele tinha de caminhão, muito menos com 30 metros, né? Que no nosso país é o que tem de maior, né? O maior. É o que tem, com dimensões especiais. E ele conseguiu trancar ali a saída de garuva para acesso à BR-101 Sul. Podemos dizer que a primeira saída do Andrei foi de parar o trânsito. Foi de parar o trânsito. Foi. E na viagem que ele foi comigo, ele dirigiu um pouco na volta. Na ida até Jaboatão eu dirigi todo, na época ele não era habilitado. Sim. Não dirigiu, ficou com a ânsia, não dirigiu. Aí a gente foi com uma viagem bem tranquila, então eu andava só de dia, bem tranquilo para mim. E daí, de lá a gente foi, do Recife, a gente foi pro São Luís. Do São Luís a gente voltou pro Ceará e foi pro Belém. Do Belém, então, que a gente veio
para Serra e Rio. Então, nesse pedaço do Belém para Serra, no Espírito Santo e o Rio de Janeiro, aí ele começou a dirigir. Aí ele disse, me dá aí que eu tô agoniado. Também quero brincar um pouquinho. Eu tô sentado aqui o tempo inteiro, na maior parte acaba dormindo, porque tu fica no marasmo. Sim. E ele não tinha essa gama que ele tem hoje de contatos, e não tinha tantas pessoas ligando para ele o tempo inteiro. O máximo que acontecia com o filho, a mulher ligava porque o filho tinha aprontado alguma coisa, o outro era o máximo. Então eles são, me dá isso aí um pouco, eu quero também. Quero sentir. E aí daí a gente treinou, no momento que se fosse parando numa blitz, a gente ia trocar de motorista dirigindo. Olha as ideias dos dois. As preguiças. Banco, o motorista colocaria o banco todo para trás, sentava na ponta do banco, o que estava no lado se encaixava no banco e o cara tinha que sair caminhando. Esse era o esquema, então combinadinho. E assim a gente fez até voltar para Joinville. E aí, por conta de ir conhecendo um monte de gente no caminho, e aquele fim de tarde no posto de combustível, aqueles dias esperando o carregamento, aí foi conhecendo o Denis, foi conhecendo fulano, cicrano, beltrano, e aí todo mundo queria trabalhar com nós já. Pelo que a gente contava, pelo fato de um caminhão zero, isso mudou, né? Na ocasião lá no Belém teve 3 candidatos. Já de começo. 3 candidatos. 2 deles trabalhou com nós. 3, né? 3 caras desses, daquele momento lá, veio trabalhar com nós, depois que a gente começou a aumentar a frota. Mas foi a primeira viagem foi, para muita gente, uma aventura. Mas para nós não foi aventura, não. A gente entrou para fazer bonito. Para dar o start e realmente começar a operação da Scarpress, né? E não demorou muito para a Scarpress crescer, né? O Bob faz parte dessa história também do começo da Scarpress, né? Foi muito rápido esse crescimento ali, de um caminhão já estava com 3, 4. Eu fui o 4º motorista, né? Da empresa. Na verdade, janeiro o primeiro, março abriu o DAF, logo em seguida veio os 2 FH amarelo, né? Isso. Aí onde veio os Scanias, né? E aí, dali deu uma paradinha por conta Da Covid. Da pandemia, né? Deu uma paradinha e só foi. Quer dizer, por conta de muito trabalho. Nesse meio tempo, quantos que seguiram, quantos que estabilizaram, quantos que resolveram parar. Quantos que fecharam, né? Nesse quantos tempo de que pandemia. fecharam, quantos que não largou mão por completo das operações, né, de logística, enfim. Mas foi um ano que espantou e judiou de muita gente, né? Mas nós sobrevivemos. Estamos aí. Foi alguma viagem feita. Foi. E como o Andrei tinha comentado também no primeiro, o engraçado é que num período ruim, que seria a pandemia, a Scarpress ainda conseguiu não se manter, mas sim crescer, né? Isso é fruto de muito trabalho, como disse o Mário. Uma coisa que eu tenho muita dúvida, e eu vou abrir a pergunta para ti e para o Bob, eu também já fui, eu não fui motorista, eu fui chapa. Chapa. Ajudante. Eu fiz algumas viagens com o Andrei e com o Mário, inclusive. Já fomos até... Dormimos juntos em Concórdia. Junto não, né? Não, no mesmo quarto. No mesmo quarto. A gente já tive uma experiência também com caminhão, mas não de tão distante assim, né? O máximo que eu fiquei fora de casa com o caminhão foi 1 dia ou 2. Como é que fica a cabeça, tanto do motorista, no caso de vocês, quanto da família em casa, esse tempo fora? O Bob... 20 anos, né, Bob? Mais de 20 anos de motorista. Como é que é, cara? A família em casa e tu fica o quê? Às vezes 30 dias, 20 dias fora, 5 dias em casa.
Como é que fica a cabeça? Eu já cheguei a ficar 75 dias fora. Mas tu tem que focar. A maioria dos motoristas vão focado no quê? Uma porque gosta da profissão e outra focado no dar o melhor para quem está em casa, né? Vamos dizer assim, uma vida melhor para quem está em casa. Então, se apega muito nisso daí. A saudade vem, é claro. A saudade não tem como... Com 15 dias tu já está com saudade de casa. Mas aí tu persiste porque tu quer o melhor para tua família. Tu quer dar um futuro melhor para teus filhos, para a família, ou quem sabe uma aposentadoria melhor para ti. Mas não é fácil. É complicado, é puxado. Como é que foi a tua experiência nesse sentido, Mário? É bem isso que o Bob falou. Ó. Tu sai em busca de uma profissão prazerosa, né? Tem muita gente que sente mais prazer em trabalhar com caminhão do que o trabalho em si, né? Claro. E quando tu trabalha numa empresa que tu tem um rendimento bom, que a tua renda é compatível com um bom caminhão, com uma boa logística para tu não estar parando pelos caminhos, tu com certeza vai ser bom, né? Vai ser prazeroso esse trabalho. E em casa é sempre um problema, né? Sempre o pessoal que fica em casa está sempre sofrendo com a tua ausência, né? A minha esposa, pelo menos, ela casou com um mecânico, né? Que estava em casa, o máximo que ia acontecer é engraxar a máquina lavar dela, né? O máximo que ia acontecer, tu ter que botar as mãos no sabão em pó para tirar a graxa da unha para sair no fim de semana, coisa desse tipo. O estresse do trabalho lá, da oficina, dia a dia, era isso que ela estava acostumada. Quando eu comecei a falar em caminhão, ela disse, pelo amor de Deus, me deixa longe disso aí. E no começo, acabou que a gente vai conversando, sem volta, eu com o Andrei compramos um caminhão e vamos trabalhar no transporte. Quanto tempo eu vou dirigir, não sei, mas a princípio é pouco. Aí virou, mexeu, acabou que concordou. Mas até hoje, quando eu preciso ir fazer uma folga ou uma férias, preciso não, né? Eu peço para ir. Eu falo com o Bob é meu chefe. Ô Bob, me arruma uma folguinha aí. Minha mulher começa a reformar em casa, eu tenho que fazer uma folguinha para sair de perto da reforma. Achou um jeito de fugir, E eu curto muito, eu gosto demais da conta. Eu sinto um prazer muito grande em dirigir caminhão. Mas a família está sempre muito apreensiva, né? Muito apreensiva. E aquela cobrança de que a tua viagem vai ser 15 dias, 20 dias, um mês. Tu vai voltar do Nordeste e vem para casa, ou tu vai de novo? Como é que é? Eu preciso saber. Então, a questão com os familiares, para quem saiu de dentro de uma oficina mecânica e foi para dentro de um caminhão, é bem mais complicado do que o cara que já, desde guri, quando casou... Já sabia que era... a mulher sabia. Nesse caso que o Mar fala é verdade, porque ele saiu de uma coisa que ele estava todo dia em casa, né? A esposa dele estava acostumada com ele todo dia em casa. Já no meu caso, não. Eu já estava viajando quando eu casei, então minha esposa já tinha minha rotina, né? Ela já tinha uma rotina diferente. Agora, para quem está todo dia em casa, de repente... começa a ficar 20, 30 dias fora, já bate uma apreensão. Eu acho que a família acaba sentindo mais, né? Claro. Acho que a família, demora mais para acostumar. Se, no caso, acostumar ainda, né? Tem gente que não acostuma, né? O pessoal, alguns que às vezes não entendem, não conhecem do procedimento, algumas pessoas um pouco mais velhas, no caso, que só tem a mulher, os filhos já estão grandes, por que a mulher não vai junto? Tem muito lugar que não pode, né? Tem muito lugar que tu não pode levar alguém dentro do caminhão, é só o motorista e deu. Se fosse assim tão fácil, tão bonito, botava a mulher pra dentro ali, vai junto. Algumas viagens dá pra levar, porém alguns clientes acabam
bloqueando devido ao gerenciamento de risco ali, né, Bob? Então, Hoje em dia é muito complicado, hein? Poucas empresas deixam de levar, né? Antigamente já não. Antigamente tu podia levar, tem gente que levava mulher, filho junto. E o pet. Os pets e assim vai, né? Agora hoje está mais complicado. E, de certa forma, também está mais perigoso para tu levar a família junto, né? Hoje a estrada está muito mais perigosa, mais complexo de tu poder levar uma família, questão de postos, banheiros, enfim, é tudo mais complicado. Tu chega numa empresa para descarregar um caminhão, não pode entrar. Tem empresa que tem uma salinha, tem empresa que tu tem que ficar ao relento, então é complicado. Eu, como ajudante, já fui largado na beira da BR pelo Mário uma vez. Foi esquecido? Não, ele só abriu a porta, tem que descer lá, não vai poder entrar, pode ir. Bem isso. Mas é que acontece, tem lugares que simplesmente só pode entrar o veículo e o motorista que está dirigindo o veículo e não tem o que fazer. E como tu comentou, acho que é um assunto legal da gente entrar, é a questão da estrutura, né? Estrutura física, tanto das estradas quanto dos lugares que recebem esses veículos e motoristas e alguns com as suas famílias. Não é tudo tão perfeito quanto se imagina, né? Não é as mil maravilhas, não é todo posto que tu para que tem uma estrutura de qualidade para te atender durante uma viagem, né, Mário? Na verdade, as grandes empresas, as empresas que são bem organizadas a esse respeito vão desautorizar, né, a viagem com esposa, com filhos, com pet, enfim. Por quê? Porque, no nosso caso, o gerenciamento de risco não autoriza por conta de um monte de fatores, né? Sim. A seguradora também não permite. Por conta de um sinistro, ela teria que cuidar só do motorista. Vai ver, tem que cuidar de 3 ou 4. Então, conforme as organizações na logística vai mudando, esses pontos aí vão caindo, né? Vão caindo. Aí vai com um ajudante. O ajudante, se for obrigado a entrar com o ajudante, chega na portaria, o ajudante tem que descer e seguir a pé, né? Nunca vai passar pela portaria embarcado. Então tem questão de chuva, muito sol, distância, tem um monte de fatores que antigamente o GPS ninguém tinha, né? Nem existia, né? Lá, vamos falar do meu tempo, lá dos anos 80, não tinha. O que acontecia? Tu chegava na cidade e contratava um chapa, contratava um ajudante. E esse ajudante abria a porta do carona e entrava contigo, 1, 2, 3, cansamos de fazer isso. Punha esses caras dentro da cabine, junto à tua cabine e à tua casa. Muitas vezes, os caras vão sentar em cima da tua cama. Sim. Né? Aí contratava lá, vamos falar de 2 chapas. Um ia no banco do carona e outro ia sentado em cima da tua cama. E aí o cara te levava exatamente no endereço que tu precisava. Esses caras eram o nosso GPS de antigamente. Sim. O famoso chapa. Então ele que dizia, não, a tua empresa, a tua descarga é tal lugar. Aí eu olhava lá, eu cobro X para te levar lá. E assim era. Hoje quantos chapa nós pegamos? Não pega, não né? Pega? É bem pouco, bem pouco. Vai pegar chapa hoje quem tem muita entrega em mercado. Tem vários mercados que já tem o próprio pessoal que descarrega, né? Só cobra a descarga. Então, hoje, vamos dizer assim, até a profissão de chapa está mais complicada. Se vê pouco, né? Antigamente, qualquer cidade que tu chegava, tinha lá ponto de chapa, já 3, 4 amontoado, e hoje é mais complicado, é mais difícil. E que nem o Mário falou, né? Antigamente, o pessoal, nós ia pelo conhecimento e pelo um guia, alguma coisa assim, quando ia para algum lugar que não conhecia, né? E chegava na cidade, era tudo com chapa, né? Não tinha o que fazer. Eu acho que não só o chapa, né? A gente comenta bastante sobre a profissão de motorista. Igual o Mário comentou ali, ele cresceu amando aquilo ali. Era o sonho dele, assim como eu acho que é o da maioria dos motoristas de hoje em dia. É uma profissão que a pessoa tem que amar e realmente gostar. Porque o pessoal acha que é simples. Vou ali dirigir, vou sair, chegar e voltar, acabou.
Não é bem assim, né? Uma vida sem rotina. Acho que tem muito mais rotina do que muitas outras profissões por aí. Sim. Porque hoje em dia, igual o Mário tá falando, das empresas bem organizadas e bem geridas, grandes empresas no caso, tem toda uma burocracia por trás dela que faz te seguir o horário do início ao fim. Tem horário a ser seguido, tem local a ser parar, local exclusivamente só pode parar naqueles locais, tem que seguir por tal percurso. Então, basicamente, tu fica sem escolhas, né? Tu tem que seguir a rotina que aquela empresa está te impondo. Então, a gente sente falta hoje, dentro da empresa, é difícil a gente achar motoristas novos, com pouca idade, vamos dizer assim. Até por conta de experiência, né? Muitas vezes não tem nem a oportunidade de ter essa experiência. Antigamente aprendia com o tio, com o pai, com o primo, né? Com alguém. Quase sempre começava a dirigir caminhão com alguém da família. O pai era motorista, o guri com 12, 13 anos estava dirigindo. Sim, tranquilamente. E era uma coisa que se passava de pai para filho, né? Se era herdado dentro da família, vamos dizer assim. Hoje em dia, não sei, o Bob... Eu vejo difícil um pai que é caminhoneiro ter um filho e falar, filho, seja caminhoneiro, faz igual o pai. Eu já, no caso, eu sou filho de caminhoneiro e o meu pai sempre dizia em casa, meus filhos, vocês estudem para não ser caminhoneiro, né? Isso não é vida, ficar longe da família. E de casa, assim, para viajar, eu fui o primeiro que saí para viajar, né? Eu sou filho do meio, depois o mais velho também, e o mais novo não quer viajar, ele trabalha com caminhão, todo mundo foi pro lado do caminhão. Mas assim, o meu pai diz assim que ele incentivou, não, ele não quer, é que nem o meu filho, hoje eu digo para ele, não vai para esse lado, né? E ele está partindo pro lado que foi o que o Mário fez um bom tempo da vida, ele quer ser mecânico. Mas dentro de hoje em dia, um pai chegar e dizer assim, não filho, vai lá, tá aqui, vamos viajar, são bem poucos. Porque a profissão tá difícil, né? Antigamente todo pai ensinava e botava aqui no colo e vamos embora. Hoje a gente não vê muito disso daí. É que nem você falou, motorista novo hoje é difícil de achar. Tu pega um motorista mais velho, de carreira, né? Do que motorista novo. E os motoristas novos que tem hoje em dia também não querem aquela proposta de ficar tanto tempo fora, né? Veja o quanto mudou. A minha primeira habilitação já foi para dirigir caminhão. Veículo de carga. Hoje já inclusive não é assim. Articulados. Na época, então, para ônibus e veículo inflamável, que era diferente. Mas a categoria que eu fiz na primeira vez era A3C, que eu poderia dirigir carro, caminhão, né, curto e articulado e motos. De primeira, o guri com 18 anos já fazia uma carteira assim. Hoje vê quanto mudou, né? E nessa questão de dizer, eu vou incentivar o meu filho a dirigir caminhão. Não. Eu sou motociclista. Eu gosto muito de motocicleta. Mas não gostaria nem um pouquinho de ver meu filho andando de motocicleta. Então, a gente sempre acha que tu tá mais blindado, né? Quem trabalha com responsabilidade, quem trabalha achando que está blindado, pensa assim, né? Então, eu não gostaria que o meu filho andasse de moto. Eu ando de moto. Eu tenho moto. Eu não gostaria que o meu filho largasse a oficina, né? Que ele é mecânico. Eu não gostaria que ele largasse a oficina para ir dirigir um caminhão. Ele pode ir para o ramo de transporte para administrar esporadicamente, vai com o Bob, vai com o Mário. Para conhecer, no caso, isso, né? Para ver em loco, né? Para ver a rotina. Para ver a rotina do caminhoneiro. Legal, né? Joia. Agora, está muito longe da possibilidade de dizer, não, pai, eu quero fazer igual tu faz, eu quero largar tudo mês, quero embarcar num caminhão e quero fazer a rota que vocês fazem. Tá um pouco fora da mão para ele fazer isso, né? Fora de cogitação. Por conta de que, vai falar com o Bob, Bob, tem um carregamento pro Belém. Sim, ele sabe exatamente onde ele vai parar, exatamente onde que ele vai
quais as rodovias que ele vai usar. Aí tu entrega para um novato. Ele vai ser obrigado a dirigir com GPS. Ele vai ser obrigado a estar conversando. Vai ter momento que ele vai estar dirigindo na rodovia lá, louco de desejo pelaquela plaquinha. Rodovia tal, KM tal. Para saber se ele está Correto ou não? Tá no caminho certo ou não. Ou a esperança de ver a placa, ó, Joinville, a 150 quilômetros. Então, o novato sofre com essa ansiedade de monte. Então, coisa que só quem passou por isso sabe. Acho que a maior... Pode falar, Bob. Para quem veio, que nem eu, que já vim de pai motorista, o que acontecia? Final do ano, férias escolar para dentro do caminhão. Não via a hora de vir as férias escolares e daí brigar com o irmão, para quem que ia viajar primeiro, né? Porque não dava para ir viajar os dois juntos. Pulava para dentro do caminhão e ia viajar com o pai. Então hoje é diferente. Hoje tem muita gente que vem sem ser de família de motorista, já é mais complicado. Ele vai com um colega, ele já talvez começou já junto a fazer umas viagens com algum colega. Agora o cara que mete a cara, tipo assim, o Mário e o André que fizeram, for do zero, o Mário ainda fez umas viagens para pegar a rotina de novo, né? Antes de assumir o bitrem. Mas mesmo assim é uma aventura, entre aspas, porque é tudo novo. É um equipamento novo, o Mário nunca tinha viajado com bitrem, então é tudo uma coisa diferente, né? Então, para os novatos também sofrem. De repente sai de um caminhão pequeno que trabalhava dentro da cidade, teve a oportunidade de pegar um caminhão para viajar, já é um caminhão maior, já é uma coisa mais diferente, um cuidado a mais, não vou dizer um medo, mas uma agonia maior de dar tudo certo, né? É mais complicado. A escola tua foi em casa com o teu pai, né? Sim, a minha diferente de da atualidade que é a autoescola e depois vai ter que ter alguém que bote fé. Eu ia chegar nesse ponto. Aprender hoje até aprende. A parte prática ali, igual tu falou da autoescola. Obrigado a fazer a carteira, vai ter que fazer a carteira. Mas dificilmente hoje uma empresa vai contratar um motorista sem experiência para treinar aquele motorista, para ensinar ele como agir em certas situações, para criar um perfil profissional em cima daquele motorista. E aí que entra a minha grande questão. A maioria dos motoristas hoje que a gente tem são de uma certa idade. Nisso eu digo em nível Brasil, até mesmo dentro da Scarpress. Como que a gente consegue, talvez, renovar essa profissão para tentar trazer mais motoristas, incentivar novos motoristas e dar oportunidade para alguém que já esteja pronto, mas ainda não tenha a oportunidade de começar a trabalhar com isso? Quer dizer, habilitado, porém sem experiência. Sem experiência. Esse é um desafio que a gente que eu digo Skypress, né? A gente está buscando uma forma de treinar esse pessoal, né? O Mário vai juntar 5, 6, 10 recém-habilitados. Quanto de experiência? 0. E vamos dar experiência para esses caras. Gente nova, de preferência, gente nova, recém-habilitado. Vamos falar dos entre 22 e 25 anos aí, né? Para treinar futuros condutores de veículo de carga, né? No nosso caso aí, a grande maioria 30 metros, né? Isso não significa que o motorista que foi treinado, às vezes por questões pessoais, escolhas, acabe continuando dentro da Scarpress, mas acaba prestando um serviço até um tanto quanto para a sociedade, no sentido de entregar para outras transportadoras, alguma que agrade mais o motorista que acabou sendo treinado pela Scarpress, ou por escolha dele mesmo, ou da outra empresa, novas oportunidades no caso, porque a gente acaba conseguindo renovar essa classe, né? Porque precisa. É uma profissão que nunca vai acabar. Não pode, não tem como acabar. Então, impossível, né? Assim como todas as áreas, precisa de uma renovação, assim, para que ela tenha mais longevidade, vamos dizer assim, né? E o fato de
Acho que não só motoristas hoje em dia, acho que a maioria das empresas não contratam funcionários sem experiência. Acho que no nosso país, acho que esse é o maior desafio hoje. Ninguém pega um funcionário para treinar, né? Já espera ter um funcionário pronto. São poucas empresas que não têm constrói a o funcionário, né? Exato. E o que o Mário comentou aqui, a Scarpress quer fazer é como se fosse uma escola, né? Uma escola Sim, para o motorista recém-formado. É, um centro de treinamento De condutores. da né? Scarpress. Da Scarpress. Eu tenho certeza de que o empreendedor nesse nosso país, vamos falar de Brasil, é fundamental para a sociedade como um todo. Né? É empreendedor do ramo do quê? Transporte. Tem funcionário sobrando no mercado? Não tem. Qual é o jeito? Você tem uma frota. O cara que tem... A empresa que tem poucos veículos não sofre a falta, a carência de mão de obra. Mas a empresa tem lá uma frota com 30, 40, 50 veículos e tem com certeza um espaço físico para treinar esses interessados, né? A gente vai acabar no momento pondo aí nas redes sociais essa oferta, ofertar esse treinamento. O menino lá, ele terminou o ensino médio, ele já passou pelo serviço militar, já trabalhou lá no mercado, já trabalhou acolá, mas se interessou no transporte. O transporte paga bem, vai pagar cada vez melhor. O transporte um serviço caro. Nós, vamos falar de 40 anos atrás, não era. Não se pagava bem para um motorista de caminhão. Hoje paga muito bem. Hoje a tecnologia cobra isso. A tecnologia cobra que um cara tenha um conhecimento mais apurado sobre o veículo que ele vai trabalhar. Então, vai ser o caminho da transportadora, no caso da nossa, treinar um jovem moço talento. Aí, um jovem talento. Treinou 10 e apurou 2, beleza, deu 2%. Quem sabe chega aí num 50%, né? Claro. O Bob sabe melhor do que todo mundo, eu acho, porque o Bob evoluiu agora, no caso, no sentido de lá deixou de pilotar. Tá bloqueado, né, Bob? Não pode mais pilotar. Não, cortaram as asas do Bob. O Mário tomou meu lugar. E além de experiência no volante, o mercado cobra cada vez mais um profissional. Um motorista com profissionalismo, vamos dizer assim, desde o atendimento ao cliente, ao trato, respeito, educação, um porte profissional, vamos dizer assim, né? Porque, de todas as formas, na maioria das vezes, quem lida com o cliente de uma transportadora é o motorista. É ele que vai chegar, encostar o caminhão, receber as pessoas que vão carregar, que vai organizar a carga, que vai receber a documentação, que vai sendo acompanhado pelo GR, pelo monitoramento ali. A primeira impressão. A primeira impressão, sim. O rosto da empresa, vamos dizer assim, é o motorista. Sim. A primeira pessoa que a empresa, que o cliente vai ver é o rosto do motorista. Então, cada dia que se passa, eu acho que além de ser bom no volante, vamos dizer assim, como diz o outro, eles têm que ter esse profissionalismo instaurado já, né, como cultura. Sim, não é só o dirigir, né? É o saber lidar com o cliente, com pessoas, né? É por aí. É que nem você falou. Tem o gestor e tem os motoristas, mas a cara da empresa é o motorista para o cliente, né? A primeira impressão. Sempre. Chegar, não adianta a empresa tentar fazer um bom trabalho aqui e lá no cliente dizer, não, somos assim, assado, apresentar ali uma forma de trabalhar e chegar lá o motorista é totalmente diferente, né? Não adianta, ele tem que seguir o padrão da empresa, né? Porque é ele que está ali, é ele que no final entrega um bom trabalho, né?
É isso que eu acho mais interessante ainda da ideia do Mário da Skypress em relação a essa escola, é no sentido de tu realmente formar um profissional motorista, um motorista profissional, em todos os sentidos. Tu deu a ele a experiência que ele precisava para começar, tu deu a ele as instruções éticas de como tratar o cliente, de como ser receptivo ao cliente e deixar bem claro que quem representa a empresa lá na frente é o motorista. Meu Matheus, eu fico muito feliz quando eu vou numa filial, entro lá no nosso cliente, faz o carregamento, pega as notas e vou lá entregar. Quando eu chego lá para entregar, que eu entrevisto lá o gestor daquela filial ou daquela operação, o gerente daquela operação, eu pergunto, e meus meninos como é que estão? Alguns, como já me conhecem, né? Mudou lá o gestor da operação, eu me apresento como proprietário também da Skypress, juntamente com o André e a Fábia, e pergunto como é que estão meus meninos. Falo assim mesmo. Como que estão meus meninos? Como é que eles se comportam aqui no pátio de vocês? Não, teus meninos são os melhores que a gente recebe aqui. Todos educados, todos bem arrumadinhos, o uniforme com a aparência da empresa que é. Os caminhões, não tenho o que falar, os caminhões coloridos, bonito, limpo, isso é fundamental. Então eu fico muito, muito feliz quando eu pergunto isso, os caras me dizem, olha, sem nada para reclamar deles, eles são sensacionais. Então isso deixa a gente muito feliz. Por isso eu continuo indo de tempo em tempo, fazendo uma viagem ou outra, para estar no meio deles, para eles verem que com certeza a empresa, falando em empresa, escritório, o pessoal que está em casa, Fábio, Andrei, Matheus, Juliana, estão olhando por eles. E eu estou lá no meio. Tem um representante lá no meio, né? Eles vão, o seu Mário Taporé, cruzei com o seu Mário, chama no rádio. Seu Mário, vamos parar para apertar as munhecas. Vamos, quem sabe, tomar um suco. E quando a gente se encontra, é sempre uma alegria, né? Então eu fico muito feliz quando eu paro em algum ponto desses de entrega nossas, que a resposta deles é essa, teus meninos são sensacionais. Então isso, se eu conseguir treinar, montar uma escolinha dentro da nossa empresa e treinar um cara e chegar lá e dizer, aquele menino ali deu certo. Já valeu a pena. Pronto, é isso. Sua sociedade inteira ganha com isso, né? Tu já põe o menino dirigir o teu caminhão com conhecimento, sabendo do jeito que tu quer. Meu caminhão não é só dirigir, não. Hoje tu tem que cuidar, ver o momento de fazer as manutenções e os cheques que tem que fazer diário, tem que estar por dentro disso. Então isso tudo ele vai aprender a dirigir a autoescola ensina. Né? É o de menos dirigir um caminhão. Claro. A manobra vai ter que treinar um bocadinho, mas diariamente o que tu fala, a presença no cliente, o ajuste de um freio, visualizar um pneu, algo que tenha para fazer, isso é fundamental, que se treine. É como a gente sempre fala, né? O motorista, eu acho que ele é o pilar central de qualquer empresa de transporte. É ele que faz a máquina rodar de todos os jeitos, né? Não adianta tu ter a carga, tu ter onde carregar, onde descarregar, se tu não tiver alguém que leve. Não. O transporte não vai ser realizado sem um motorista. Não. Eles têm que... Acho que muitos entendem, mas outros têm que entender a responsabilidade que o motorista tem.
É ele que movimenta o país. Os motoristas de carga no Brasil movimentam o Brasil em todos os sentidos, desde cargas de grande porte a entregas porta a porta. Sempre quando alguém compra, alguém entrega. E quem entrega é o motorista. Sim. Então, eles têm que entender essa importância que eles têm dentro da sociedade, e o valor que eles trazem para dentro de uma transportadora. Eles são o carro-chefe. É eles que vão movimentar e fazer aquela empresa girar e, no final das contas, faturar. Sim. E nada mais justo, como a Scarpress prega hoje, que o motorista fature bem também. É o mínimo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar. É uma retribuição digna de serviço, no caso. É bem isso. É bem isso. É a peça mais importante dentro da nossa empresa, é o motorista. O veículo é a máquina, troca, remenda, arruma, ele não chora, ele não reclama, né? Agora o motorista tem questão que a gente tem que estar bem atento, né? Não é só trabalho. A segurança traz para a estrada também, né? Para outras famílias, outros motoristas, né? Sim, o Exato. profissional, né? Tendo um motorista profissional e responsável, é a segurança no trânsito. É isso aí. É aquilo que a gente fala, né? Quem está dirigindo, infelizmente, não consegue cuidar só do seu, né? Ele tem que estar cuidando do próprio veículo e de todo o resto que está em torno. Igual o Mário falou. Os motoristas Scarpress dirigem, em maioria, veículos de 30 metros, que são os maiores que a gente tem no Brasil hoje. Se o cara não tiver uma responsabilidade, aquilo vira uma arma. Uma arma branca, vamos dizer assim, porque... lógico que fatalidades acontecem, né? Mas quando um cara é bem treinado, responsável e entende o fator risco que ele está correndo ali dentro, e principalmente que ele gera para as outras pessoas, em muitas situações ele consegue salvar, né, Bob? Ele Sim. consegue fazer alguma coisa para não deixar a cagada acontecer, vamos dizer assim. Ele consegue prever adiante, né? Um motorista bem treinado, ele consegue ver ao seu redor o perigo, né? De certa forma. Às vezes não dá para evitar, né? Porque não depende só Claro. de mim como motorista, depende do outro motorista. E tem muitos que não são tão responsáveis ou tão bem treinados, né? Então, hoje, para o trânsito ali, hoje o motorista profissional, ele cuida do seu e dos pequenos também, né? Dos automóveis, enfim. E hoje são os que são mais penalizados, né? A gente vem aí, qualquer coisa, acidente que aconteça, qualquer coisa, normalmente a sociedade, até saber o que aconteceu, a primeira coisa que eles vão dizer que é culpa do motorista, né? Então, ele tem que, hoje em dia, um cara bem treinado, o Mário quer fazer a escolinha, tem outros transportadores que tem, eles prezam muito pela segurança hoje em dia, né? Que é o primordial, né? A segurança, não adianta você ter caminhão e botar qualquer motorista ali dentro se não tem a segurança, né? Para você ver que hoje a gente tem alguns veículos que já vem equipado com anticolisão, antitombamento, sensores de faixas, o limpador de para-brisa não precisa mais estar acionando, ele aciona automático na necessidade. Então, esse tipo de veículo requer treinamento. Não é aquele que tem alavanca para trocar de marcha, não é aquele que tem um monte de botão para ligar cada coisa no seu devido tempo. Eles estão chegando num ponto que tem que treinar. Não adianta pegar um coroa lá de 50 anos, 60 anos, que está acostumado com os veículos antigos e botar no novo e não dar treinamento. Pouco vai adiantar toda aquela tecnologia. Zero, né? E tu pode pegar, independentemente da idade. Ele quer dirigir um coroa, quer dirigir um caminhão nessas condições aí, ele vai aprender. Não é difícil. Tem vontade, né? Tem. Isso difícil. Fazendo esses comentários, me veio à cabeça, né? Igual o Mário falou, vamos falar da minha época, que foi os anos 80. Como é que era dirigir um caminhão lá nos anos 80 e entrar numa máquina dessas de 2025? Como é que foi o choque? Um sonho realizado. Né? É um sonho. Não vou dizer sonho de maluco, né? Que eu não sou, nós não somos. Mas dirigindo um caminhão que tinha só
o volante, a marcha e os 3 pedal, né? Um freio, acelerador e embreagem. Porta, era só... As chaves a gente não tirava de dentro. A chave do Mercedes era um prego, igual um prego. É um pino. Plugava ele, vira para um lado e para o outro, acendia os faróis. E depois que ele estava plugado e que acendia as luzes, tinha um botão lá que dava a partida. Ar-condicionado, 0. As ventarolas eram ar-condicionado. Umas ventarolas perto dos pés, do lado direito e esquerdo, que entrava um ventinho ali, né? E a ventarola do vidro, igual do Fuca, né? Sim. Aquela ventarola. Aquilo ali já era bom. Já era bom vou te falar uma coisa. Eu sou doidinho pelo caminhão. Eu brinquei de carrinho uma vida inteira, né? A minha vida de criança, eu brincava de carrinho, não brincava de outra coisa. Não brincava. Nos fins de semana a gente jogava bola. Mas em casa, quem mora no sítio fica meio retirado. Como é que uma família igual a minha era 5 meninas e 2 meninos? Futebol não dava de jogar. Naquela época os meninos não jogavam bola. Não. Aí a nossa casinha era lá mais distante da vila. Não era na vila. Brincava do que o menino? De carrinho. Quando deu a possibilidade de eu embarcar e dirigir um caminhão carregado até a boca com 7 toneladas. Olhar pelos espelhos, meu Deus, que emoção. Já era bom. Top. Já era bom. Com as ventarolas abertas. Ventarola aberta, aí os caras punham lá um ventiladorzinho desse tantinho assim, né? Que só empoeirava, jogava sujeira nos olhos. E o som? Som nenhum. Não tinha um rádiozinho? Não, na época por aqui estava começando a aparecer os rádios PX e o sistema de som era um sistema lá, um amplificadorzinho chamado Tojo, um toca-fita, né? Um toca-fita, que a gente plugava um no outro para quando saísse do caminhão puxar, levar junto, né? Para não roubarem? Para não roubar. E um sonzinho, já tinha os que era mais... Os auto-reversa, né? Quem tinha auto-reversa era som de luxo. O auto-reversa, ele tocava a fita toda de um lado, acabava, ele virava e tocava do outro. Automaticamente. E ficava tocando. Tu cantava as músicas tudo numa viagem. Tu ensaiava todas. Quando não engolia a fita, né? Tinha que pegar uma caneta Bic. Tinha que pegar uma caneta. Mas na minha, vamos falar lá dos anos 80, já havia conhecido meu que já começou a pôr películas, já tinha o lance de pôr película, já tinha o lance de pôr um som um pouquinho mais barulhento, né? Na época usava muito os tweets, né? E aí eles botavam a música bem aguda, né? Então só fazia só fazia os agudos, praticamente não escutava nada. Na época eu escutava aba, pô. Era outro nível. Era muito bom. Naquela época o chofer de caminhão, alguns lugares chamavam de chofer, né? Era um cara bem visto, bem respeitado. Um cara era bem visto, era mais bem visto do que é hoje. Sim, com né? certeza. Para chegar hoje, embarcar num veículo aí com a tecnologia absurda, tu não precisa estar olhando o nível do óleo, vai lá no computador de bordo ali já mostra tudo. Computador de bordo. A música tu escuta que tu quer. Se tu tem um acesso, um Bluetooth ali, tu escuta o que quer, onde tu quer, a hora que tu quer. Chave não existe mais, é só aquela controlezinho de presença, aperta o botão. Não amarra, não dá um nó em uma corda de nada, não se suja, né? Ficou sensacional dirigir caminhão. E vai ficar melhor. Pode escrever que vai ficar melhor. Vai aumentando, quem sabe no Brasil aumente mais uns 5 ou 6 metros aí. Fazer um tritrem? Do jeito que vai a coisa, não é de duvidar, né? Não, eu penso que até chegar no ponto lá do tipo um Canadá, eu acho que não, né? Eu acho que vai ficar aí pelos 30, mas vamos botar uns eixinhos a mais, né? Pra ficar quase uma centopeia. Mas um pouquinho mais de peso. Mas eu te garanto que a grande maioria
do povo da minha época, os apaixonados de caminhão, né? Da minha idade aí, curtiu muito viajar aqueles caminhões. A gente viajava um caminhão caixa seca que tinha que ter a manha, não era assim, o cara fez carteira, embarca num veículo caixa seca e faz todas as marchas. Faz de primeira a sexta e volta para primeira. Vai ter que me explicar o que é um veículo caixa seca, porque aí já não... Então era bem complicado. Tinha os que eram mais... Os caras que eram muito bons nisso. Hoje não, hoje... Usavam a embreagem só para arrancar, né? Depois já tudo no sim, tempo, né? Sim, Tem usava isso. Como hoje os veículos que a gente tem câmbio automatizado, é um motorzinho lá, um robozinho que vai fazer as marchas para ti, no tempo exato de engatar as marchas. Então, os veículos têm com câmbio sincronizado e tem os que são câmbio seco. O sincronizado, ela sincroniza as marchas para entrar. Então, por isso que o teu carro lá, manual, ela faz a marcha o momento que tu quer. A partir do momento que é um câmbio seco, vai ser o momento que ele quer, a hora que tiver certo. No giro certo. A hora que tiver o sincronismo, que tu vai ter que estar ouvindo. É igual gaita, sanfona. Só toca quem acordeão, sabe. Só toca quem sabe. Então eu tenho uns primos que na época aí dos caminhões de caixa seca, tipo 15, 19, uns veículos da Mercedes bem antigos aí, os bichos eram bons nisso, eram muito bons nisso. E dava gosto de ver os caras cambiar aquele troço. Tá? Então, quem gosta vai relembrar daquele tempo com nostalgia, né? E esses de agora dizem, não, hoje tá fácil. O caminhão tá, mas a tecnologia que tá nele não é tão fácil assim. Não, mudou bastante, né? Tem que ter bastante conhecimento para lidar com aquela... Saber aproveitar aquela tecnologia, né? Aproveitar o que tem de melhor o caminhão. O mais que eu acho mais gostoso dessa conversa dá para perceber, acho que até o Rafa tá percebendo ali atrás claramente essa paixão que eles têm pelo caminhão e pela máquina, pela estrada, por todas as histórias que eles já viveram, eu acho. E, cara, isso é muito legal, porque dificilmente... Hoje é mais comum tu ver uma pessoa insatisfeita com o trabalho dela do que satisfeita, né? Aquelas pessoas tu ouve quando tu vai crescendo, trabalhe com o que você ama. Muitos não conseguem. Eu acho que hoje, tanto o Mário quanto o Bob conseguem trabalhar com o que amam e não só isso, faturar adequadamente com o que se ama. Porque às vezes tu trabalha com o que tu ama, mas, pô, não está sustentando a minha casa, vou ter que procurar outra coisa. Acontece muito. Isso é muito legal de ver que realizaram o sonho, vamos dizer assim. O meu novo o Andrei fala do caminhão como uma ferramenta para girar riqueza e renda, né? Ele não fala de caminhão igual eu falo de caminhão, né? Na minha mente, com a mesma paixão, o caminhão, né? Tem mais coisas, né? Então, é bem isso mesmo. Se tu pegar um cara mais das antigas aí, que eu trabalhei, mas era bom. Estilo de vida, né? Era muito bom. Tu quer ver uma coisa que eu sinto emoção? Tu dirige o dia inteirinho. No nosso caso, o bitrem vai até finalzinho do dia, cansado. Posto quilometragem, onde tu vai parar? Então tu chega lá, abastece, larga o caminhão no canto, toma um banho, vai dormir. Cedinho tu liga o motor, enquanto que ele está aquecendo, está escutando aquele barulhinho lá, aquele cheirinho que está saindo de volta dele, enfim, de tudo que está ali, dos próprios gases que saem do escapamento. Tu vai lá, escova o dente, enxuga o rosto, lava o rosto, enxuga. Diz, agora é hora de ir. Tu arranca, começa a olhar pelo espelho, assim, aquilo dá uma emoção. É muito bom. Aí tu começa, amanhecendo, o sol tá para nascer, tu bota uma musiquinha e tu pensa em 1001 coisas que aconteceu na tua vida já.
tu se recorda de coisas que tu fez, tu planeja uma vida inteira, às vezes, bate saudade da mulher, tu pode ter brigado contigo quando tu saiu de viagem, mas bate saudade dela, bate saudade dos filhos, tu lembra de todos os teus amigos, até inimigos. Então, aquela rotina de estrada, como é que chama, aquela questão daquela solidão da estrada, deixa de existir. Então, eu me emociono com a rodovia, com o amanhecer, com o entardecer, com a conversa com um amigo que tu não vê há um montão de tempo, tu se encontra lá 3, 4 mil quilômetros. Eu fui ver um amigo meu, a última viagem que eu fui a Fortaleza, lá dentro do CD em Fortaleza. Pô, fazia toda a vida que eu não vi o cara. Então isso é muito bom. Aí tu troca a ideia, pô, o que tu tá fazendo? Pra onde tu vai? Como tu vai? Então eu me emociono com isso e acho que muita gente também se emociona e gosta disso. Com certeza. É nítido o gosto e o amor por aquilo que tá fazendo, é surreal. É difícil de encontrar esse sentimento em outras pessoas por alguma outra coisa que ela faça ou que ela trabalhe com aquilo. Tem um ditado que não vou saber dizer direito, mas quem faz o que ama não trabalha, né? Exato, exatamente. Quem faz o que ama não trabalha, né? Não é... É que esse dia eu tava na internet ali, a gente pega... Se tu for pegar a história da palavra trabalho, não é uma coisa muito agradável, né? Não é... É como se fosse algo desprazeroso de ser feito. Mas como aí entra no que tu falou. Por isso que eles falam que quando tu faz o que ama, tu não trabalha, porque tu tá tendo prazer com aquilo, tu tá vivendo aquilo, tu tá aproveitando aquilo. Com certeza. É surreal, é muito bom mesmo sentir esse sentimento que o Mário tem pelo caminhão, pela estrada. E aí chega até a emocionar a gente, porque eu sou um mais novo, não tão mais novo, hein? A gente tem a nossa brincadeira que o velho o Mário é o nosso velho, a gente sempre chama ele de velho, não é por falta de respeito, mas por experiência e até por uma questão de intimidade. Carinho, né? Carinho. Eu tô com 28 anos, eu acho que a primeira vez que eu vi e conheci o Mário foi por causa do meu pai, que eles já eram amigos, mas eu era um piapançudo, como diz o outro. Era um piapançudo. E hoje a gente trabalha junto, o Mário é nosso diretor, assim como o Andrei e a Fábia. É surreal, cara, ver onde a gente conseguiu chegar com essa parceria, com esse trabalho. Com uma ideia, né? Com uma ideia. Uma ideia ali que vamos conversar ali, tomar uma cerveja junto entre os amigos e do nada nasce uma empresa. Juntou duas pessoas que tiveram coragem, vamos dizer assim, né? Não é só a ideia, para tu colocar em prática tem que ter a coragem, né? Eu digo que hoje, né, a primeira aquisição, a segunda, a terceira, Andrei, nós debatia bastante a questão de comprar, o que comprar, nós debatia bastante, as primeiras unidades ali. Hoje eu te confesso que eu compartilho a assinatura com o Andrei. Ele diz, vamos precisar comprar uns 30. Pronto, vamos comprar uns 30. Vamos comprar, mas eu não gostei dessa cor, cara. Não gostei desse painel analógico. Não gostei desse pneu aí, Pirelli. Na minha mente eu digo o que para eles? Rapaz, é para o trabalho, né? Isso aqui, lá no final da vida dele, se ele for um produto mais bem acabado, for um veículo mais top, ele vai ter um valor maior, mais reconhecido, uma facilidade de negociação maior. Agora, para trabalhar qualquer um serve. O problema é motorista, o que vai sobrar no final é o que cada um tem um gosto, né? Eu lembro de uma fase, fui com o Mário e com o pai verificar um caminhão, acho que foi o Meteor. Aí ele abriu o painel, aí já acostumado com os Mercedes, com o Volvo, com os Scania, tudo digital, tudo bonitão, tudo atualizado, né? Esse aqui me abre a porta, cara. O vendedor no volante, ele subiu assim do ladinho, ele... Não, mas esse aqui tem painel de T-Cross.
É o painel da É o T-Cross. Eduardo, né? É, o Eduardo. O Eduardo que ia morrer. Esse aqui tem painel de T-Cross, aí o Eduardo. Mas eu tenho uma T-Cross. O painel, é que o painel acho que do Meteor, não sei se é daquele modelo que a gente acabou comprando ou de todos, ele não é digital, né? Ele é analógico ainda. Agora tá vindo os digital, ele é um né? painelzão com contagiros bem grandão, assim, o Mário. O painel de T-Cross, cara. Não, mas isso só por a custo de descontração, né? Porque, Claro. o pior é que é um painel de um T-Cross, né? E daí coincidiu que isso é igual, eu tenho um, ele disse. Né? Mas é só para efeito de descontração. Dá uma a gente desbaratinada. faz umas brincadeiras e tal. Eu penso que ele é muito bem feito, um caminhão Claro. bonito, bem De qualidade. feito. É daquele jeito e pronto. Daqui a pouco vai mudar. Né? A gente entra, falando sobre isso, lógico que é tudo uma brincadeira, mas a gente entra num ponto, né, que se tu for comparar desde veículos pequenos como os carros aos caminhões, no caso, a gente brinca, ele tem painel de T-Cross, realmente tem, é bem parecido, não sei se é o mesmo, não vou saber dizer, mas é bem parecido e lembra bastante. Acho que muito especificamente no nosso país, por conta dos impostos e altos valores desses veículos, né? Pô, o T-Cross custa o quê? Uns 150 mil reais. Vamos dizer assim, brutamente falando, não sei especificamente o valor, uns 150 mil reais. Agora tu vai comparar o valor do T-Cross com o valor do Meteor. Mas o E painel, o painel é o mesmo, cara. Poxa vida. Aí é igual tu vai pegar uns carros hoje top de linha, um sedã bonito, um sedã top. O Mário trocou de carro agora recentemente. Cara, tu vai pegar hoje uma... Hoje a gente não existe mais carro popular no Brasil, né? Não existe mais, porque um carro popular hoje é o quê? 70 mil reais? Acho que é o Kwid, que é o carro mais barato do Brasil. Teria um Kwid, Mário? O cara do mecânico já. Não precisa nem Nós estamos responder. falando de caminhão. Mas Quer me comprometer. a gente acaba pagando muitas vezes mais caro nos tops de linha, que vão compartilhar muitas peças, acabamentos e similaridades com os de entrada. A variação é pouca hoje dentro da nossa seleção de veículos, né? Isso que eu quero dizer com esse compartilhamento de o mesmo painel. Poxa, um veículo de 700, 800 mil reais, que é um Meteor, não só o Meteor, como tem outros exemplos, né? Usando só o Meteor como exemplo. Compartilha o painel de um carro popular hoje no Brasil. Mas aí fica aquela conversa. Pega lá. O painel da T-Cross ou o painel da T-Cross que é do Meteor? Tem os dois lados que pode ser visto, né? Eu vi primeiro no T-Cross, então eu acho que é do T-Cross. A fábrica gostou tanto, não. Vamos pôr no caminhão também. O designer do painel deve ficar orgulhoso, né? Pô, eu fiz painel pro carro, os caras já estão usando o caminhão. Mas é porque tem marcas que não faz automóvel, né? Senão ia compartilhar bastante Muita coisa. Muita coisa. No muita caso coisa. da Volkswagen, imagina, é a maior montadora do mundo. Então Tem uma tá gama aí. de... Faz de carro pequeno, caminhonete, caminhão, faz um monte de veículos aí. A gente tem até... E acaba compartilhando, né? A gente tem montadoras que nem trazem seus caminhões pro Brasil, né? Eu tive um colega de trabalho que ficou um tempo na Europa, ele fala que dos caminhões mais famosos lá na Europa, ali, Espanha, Portugal, é o Renault. Renault, todo mundo fala muito bem dos caminhões Renault. Eu acho que a gente nem... E aqui no Brasil, infelizmente, não tem uma fama muito legal com a montadora de veículos, de veículos leves. Não sei se é por isso que também não trazem os caminhões, mas eles têm uma história muito boa com os veículos de carga lá na Europa. Mas eu nunca vi no um Brasil caminhão... tem montador que usou peça dos caminhões Renault. Trouxe aqui para o Brasil, né? Nós tivemos aí. Tem alguns caminhões Renault rodando aqui no Brasil. Tem, bem pouco, mas tem, né? Venderam aí uma época. É que aqui o mercado nosso é muito exigente. Ele é muito fechado nas marcas, né? Tem quem pensa que não, mas é muito exigente. Nós temos um motorista que não quer dirigir outro caminhão sem ser um Scania. Nós temos motorista que não quer dirigir outro caminhão sem ser um FH, um Volvo. Me dê!
Aqui? Esse aqui? Me dê um Scania, eu vou. Me dê um Mercedes, eu vou. Tudo, mas ó, eu gosto do Volvo. Ele tem quase um estilo de uma trilhadeira, de um trator de esteira, uma coisa que não quebra nunca. Mais bruto. Então aí tu pensa numa fábrica que venha montar, de qualquer lugar do mundo, venha montar caminhão no Brasil, vai querer entrar no meio de Mercedes, Scania. Rafa, consegue pôr mais um golinho de água pra mim, por favor? E DAF. Um mercado tão fechado de preferências de gostos, né? Não é fácil, cara. Então a nossa empresa hoje sabe qual é o caminhão que dá um custo-benefício melhor para nós. A gente sabe. A gente sabe o que comprar. O que a gente vai ter para comprar uma coisa. O que comprar a gente sabe. Exatamente. Se vai dar para comprar só aquele, é diferente, então, né? eu gostaria de ter só uma marca. Eu teria um relacionamento muito maior com aquela marca. Eu teria, vamos falar de moral, uma moral muito maior só com aquela marca. Eu gostaria de ter só uma marca. É possível? Não. É legal? Não. Então, eu posso investir no marca A, B, C, eu posso ter várias marcas e ter um relacionamento bom com todo mundo, que é o que a gente procura fazer. Tem veículo que a gente tem um só da marca, mas nós temos um bom relacionamento. Os cara querem atender nós, o cara tem um da marca com nós. E ele quer entrar no meio de quem tem 11. E aí? Fica melhor até a negociação sempre, né? Claro. Porque daí eles querem entrar, para tudo ficar melhor. Se tu ficar dependente, por mais que tu goste só de uma marca, é aquele X e acabou. Se tu tendo mais, mas não, tu não quer, eu vou naquela outra marca lá que eles estão me dando esse benefício, né? Eu fiz uma pergunta pro André, eu vou fazer a mesma pergunta pro Mário, porque a resposta dele foi diferente. Ele não quis se comprometer, mas eu acho que o Mário, o coração vai falar mais alto ali pelo amor dele com os caminhões. Dentro das marcas dos nossos caminhões hoje, das que tu já teve experiência, qual é o teu caminhão favorito? Os meninos ali dos nossos os vendedores que vendem caminhão para nós vão ficar meio... Não, lembrando que é uma escolha, é uma questão pessoal, porque hoje a gente tem a Scarpress tem todas as marcas dentro da frota, né? Tudo uma questão de negociação que a gente acaba até fugindo. Eu e o Mário, quando a gente vai junto, vamos dar uma escapadinha, porque quem faz a negociação é o Andrei, e eu e o Mário damos uma escapadinha ali, porque ali a coisa é mais bruta. Eu pergunto como uma questão pessoal, assim, de coração. Qual coração bate mais alto? Coração, aquele... É o que está mais alto aqui no nosso universo, né? É a estrela, né? Para mim, os caminhões da Mercedes é uma paixão desde guria. Sempre gostei, sempre vai gostar. Qual que a conta fecha melhor? É uma coisa. Se eu fosse sair para comprar hoje, tem aqui 10 milhões, eu quero que tu busque 10 caminhões. Eu vou lá, busco 10 Mercedes. Eu sou assim. Eu sou apegado nessa marca. Não, e não só por gosto. Eu também tenho as minhas preferências, mas na prática a gente sabe que a Mercedes sempre foi muito boa e acabou evoluindo muito, né? A gente tem uma brincadeira, eu com o Andrei ali, com o meu pai, que eu demorei 3 meses para provar para ele que a Mercedes estava fazendo de média o que ela está fazendo. Ele não acreditava, porque não tinha esse histórico de uma média tão mais elevada. Qualidade sempre existiu, mas Os anteriores já não eram tão bom de média, mas melhorou bastante, né? Hoje, a questão do Euro 6, a obrigação de que, pela descarga, a gente mecanicamente chama pela exaustão, né? Vamos falar que o motor, nosso caminhão são 13 litros, né? 13.0. Né? Então, se ele tiver numa rotação de 1000 rotações por minuto, em 1 minuto ele passou 13 mil litros. Entrou de ar ali e saiu pelo escapamento. Né? Isso aí tudo contaminou com o quê? Com combustível, com óleo.
Contaminou com tudo isso. Foi sair por onde? Lá pelo escapamento. A hora que ele foi sair, hoje tem o Euro 6, que são um filtro de partículas. São 3 vias hoje. Então, quem que vai vencer para chegar a uma poluição lá quase zero, consumindo muito? Se o meu caminhão consome, esse aqui faz 3 por litro, esse faz só 2, então a grande parte por lá pelo escapamento está saindo sem o devido tratamento. Então hoje, com essa questão de Euro 6, tu pode ver que as médias estão tudo meio parecidas. Tem os que se destacam, né? Tem uns que já estão bem além nessa luta pelo CONAMA aí, pela questão da poluição zero, né? Se tu pegar um caminhão nosso desse, qualquer um que nós temos hoje, pôr ligado dentro de uma sala, dentro de uma garagem, dentro de uma oficina mecânica, ele faz menos fumaça que um cigarro. Faz menos fumaça que um cigarro. Então, essa questão ali toda, para ele chegar, soltar só esse tantinho de partículas pelo escapamento, é porque tem que ser tudo muito bem aproveitado lá dentro do motor. Essa mistura tem que ser tão perfeita que queima tudo. O que o motor não deu conta de queimar, queimou lá no escapamento. Então, se tem muita coisa passando pelo motor, o filtro de partículas não vai dar conta de consumir isso. Então, está tudo meio parecido depois do Euro 6. Mas, falando da Mercedes, né, que eu gosto muito da marca, se tu olhar os caminhão, tem caminhão aí, vamos falar de 2010, que faz a metade, com a mesma potência, faz a metade, menos potência, né? Pegar um 380, porque nós temos lá que é 450, ele faz a metade da quilometragem por litro do que faz um Euro 6. Sim. Então, a evolução foi muito grande, né? Muito, muito grande. E para isso, tu tem que saber disso. Tu tem que saber disso, para ver se o teu veículo está dentro desse padrão. Então, na hora de comprar, nós temos que saber. Então, por isso que é bom ter várias marcas. Sim. Nós sabemos qual marca não é tão interessante. Necessário. A gente tem um comparativo na mão para poder dizer, ou às vezes refutar até o próprio vendedor, no sentido de, cara, tu vai cobrar mais caro, mas tem esses problemas aqui, sentir dificuldades aqui, então tu tem argumentos para poder realmente escolher qual que é o melhor para a empresa. Uma negociada, né? Mas a negociação fica mais facilitada, vamos dizer assim, porque tu tem realmente argumentos que justificam a tua escolha. Para ti ter uma ideia, eu com o Andrei tivemos uma negociação de caminhão com um vendedor de uma marca, e a gente deu um feedback para ele do nosso BI, né, do que acontece com cada motorista, com quem faz o que de média, comparativo de uma marca para outra, na mesma rota, praticamente o mesmo peso. O cara tá vendendo o caminhão 20 anos, pô. Nunca ninguém falou isso para ele. Eu faço a conta. Eu faço o mês inteiro, calculo, pago tudo, que sobrou, é isso aqui que sobrou. Não, isso não é mais possível. O Andrei falou bastante aqui com a gente sobre essa questão de administração, né, Bob? De como a Scarpress fica em cima dos números realmente para... em cima de números, né? Os números são a prova de tudo, né? Então, a matemática vai justificar tudo o que acontece ali dentro do teu financeiro, dentro da tua administração, até mesmo dentro dos próprios caminhões. Volto com o Mário falou, quando tu tem esse comparativo ali, como é que é? Impossível tu refutar. A informação tá ali, tu tá vendo. E como tu falou, acho que realmente hoje em questão de estrutura de visibilidade, a Scarpress está à frente de muitas transportadoras, até transportadoras grandes, porque não é todo mundo que faz esse estudo que a gente faz para realmente saber o que está fazendo bem para a empresa e o que pode prejudicar não só agora como lá na frente. Futuramente, né? A questão das manutenções, principalmente, né? Coisas que a gente não espera, mas tem coisas que a gente já vai verificando que a longo prazo vai dar chabu.
A gente está sempre se prevenindo, né, em questão de manutenção, né, porque tu não pode esperar quebrar. Já tem o nome já prevenção, né? E se tu não calcula, se tu não faz planos, como é que tu vai saber na hora que precisar? A gente tem caminhões que estão pagos, que rodou só 5 anos, tem quase 800 mil quilômetros. Passando de 800 mil. Passando de 800 mil quilômetros. Já, o RAD já passou. Já passou. Então, aí tu vê, pega um caminhão com 5 anos, se tu pegar o RAD, com 5 anos ele tem de trabalho um pouquinho mais, 5 anos e meio, né? 840 mil, acho que tá aquele Tava caminhão. com 842 a última vez que eu tinha visto. Está perfeito, lindo, uma aparência. Agora, quando foi conectado naquela carreta 3 eixos, nova, no alumínio, bonito, perfeito, dá uma foto linda. Caminhão justinho. Um veículo que já rodou esse tempo todo. Na grande maioria estaria aí com 500 mil de quilômetros. Que quando a gente comprou ele, eu achei que em 5 anos ele ia ter 400 mil quilômetros. Mais que o dobro. Eu digo, se ele tiver com 5 anos, com 400 mil quilômetros, a gente deu conta de pagar. Falei para o Andrei, quando a gente comprou. 400 mil quilômetros, se ele tiver do final de 5 anos, no final da prestação, nós demos conta de pagar. Faz a conta, quanto deu. Então, deu conta de pagar e deu conta de pagar, de ajudar a pagar o salário do Matheus. Parte do salário. Eu queria... Parte do salário. Eu queria fazer uma outra pergunta ali. A gente já tá finalizando, mas eu acho que não posso deixar passar, porque além de paixão pelo caminhão, o Mário também, como ele comentou, ele era mecânico. E ele, na parte que a gente começa a falar sobre o Euro 6 ali, a questão da evolução, de limpeza, aí o que vem na minha cabeça Mário, tu como amante de motor, no geral, porque quem ama automóvel, ama motor, motociclista não vai gostar de motor. Tá pronto para daqui a uns anos tá no elétrico, não ter mais aquele ronco, aquele cheiro? Como é que fica o coração quando tu vai pensando que talvez, com certeza não para agora, mas para daqui a algum tempo, talvez tudo que te fez gostar talvez não esteja mais ali? Se eu tiver que dirigir um elétrico, tem que botar um sachêzinho lá dentro que tem um cheirinho de óleo diesel. E pelo menos no som roncar o motor, né? Fazer igual o celular do Bob. Quando alguém liga para ele, tem o som de um FH ligadinho ali. Mas eu sei que a tecnologia vai vir, quem viver verá. Então, se for importante para a empresa, para a sociedade, que venha. Pronto. Agora... A gente se adapta, né? Sim, o som dos motores antigos era mais bonito que é hoje. Mas sempre vai ficar na memória, né? O nome fantasia da minha empresa, da Automecânica Avis, era Clínica de Motores Avis. Então, esse era o nome fantasia da Automecânica. Então, se trata um motor como o coração do veículo, né? Era uma cirurgia. É importantíssimo. Tem gente que faz de qualquer jeito? Faz. Mas aquilo ali tem que ser perfeito. Então, tu pega um veículo desse que está rodando com nós aí 800 e tantos mil quilômetros. Tu acha mesmo que aquilo ali é mais ou menos? É perfeito. É perfeito. Aí pega hoje com o Euro 6, que é aquele monte de cabinho, um monte de mangueirinha, um monte de sensor, para um bem comum, para a natureza, para a sociedade inteira. O caminhão está passando lá, mas não tem cheiro de fumaça, não. A poluição é quase nada. Comparando com os antigos, se tu ficava ali na serra parado uma meia hora, São Paulo, nos anos 80, São Paulo, tu nunca via o céu, o sol, não via? Por causa da fumaça, né? Nos anos 80, aqueles ônibus, aquilo era infernal, tá em São Paulo. Vai lá hoje para tu ver. Vai lá ver hoje.
Vai hoje para tu ver se tem um caminhão, a não ser aqueles antigos que ainda roda, porque aqui não tem uma política de renovação de frota. Então tem uns veículos velhos fazendo... Se tu pegar um caminhão lá, um Mercedinho, os primeiros lá, um 1113, por exemplo, ele faz muito mais fumaça, polui muito mais que a nossa frota inteirinha junto. Um veículo, comparado a único 20 e veículo. poucos. É. Ele usa só no combustível que ele usa, por exemplo, um S500. É 500 partículas por milhão. 500 partículas por milhão que vai saindo pelo cano lá afora, que vai poluindo meio mundo. O combustível do veículo nosso atual é S10, já por aí tu já vê. Já reduziu 490. Se fosse usar o mesmo veículo com o mesmo sistema de exaustão, já ia reduzir de 500 para 10 partículas por milhão. Aí os caras vão e põem um filtro de partículas, né? Que são 3 vias. Vamos falar que é uma caldeira aquilo ali. Uma temperatura violentíssima, que o motor não deu conta de queimar, cai ali dentro, misturado com Harley, mais outras coisas lá e zera. Então, se tu pegar um veículo antigo, igual rodava em São Paulo lá 40 anos atrás, um veículo daquele polui muito mais que a nossa frota inteira junto. Pode botar a minha picape do Andrei junto. Que É isso loucura. aí. Isso aí é conhecimento técnico, já é mecânico. Tanto que se tu pegar um caminhão desse mais antigo ali, tu ligar ele, tu não consegue ficar do lado ali dele por causa da fumaça. Arde. Tu começa a arder vista, respiração, e esses caminhões novos tu liga, tu fica ali do lado do escapamento, só não fica do lado porque queima o pé, né, por causa da saída, mas não tem esse mesmo problema, né? Mas antigamente tu ia ligar um caminhão de manhã, principalmente de manhã cedo, tu ligava o caminhão, já saía um monte de fumaça até ele queimar aquele óleo diesel, esquentar. Até aquecer um pouquinho. Tinha então... o processo de aquecer. Além de os caras fazem umas piadas aí que alguns veículos tinha que gastar um bom tempo da tua viagem fazendo ar, né? Hoje tem caminhão nosso que a gente liga de manhã já tá cheinho, já liga, já sai se quiser. Então não se perde tempo mais aquecendo, Não existe isso. Não existe mais. Então tu arrancou, ele já vai para temperatura de trabalho e ele vai ficar pronto para trabalhar trabalhando. Não tem aqui, vou Não tem aquele aguardo, né, até ele não estar pronto. Não tem mais isso, não se usa mais isso. Claro. Então, se vir o elétrico e eu tiver que fazer uma folga ou outra, eu vou comprar um sachêzinho. Com cheirinho de óleo diesel. Tem que ter, né, Magno? É bem isso. E um CDzinho com o ronco do motor. No meu... Pelo menos quando liga o caminhão tem que fazer um barulhinho, né? Hoje é fácil, né? Pegar, botar no Bluetooth lá um som do... Puxar no YouTube e vai embora. Né? Tu escolhe a marca que tu quer escutar o ronco. Pronto. Bob, alguma pergunta pro Mário? Alguma coisa que tu gostaria de saber? Não, acho que hoje foi bastante produtivo ali, não tem muita pergunta, acho que eu tenho mais a aprender, mas pergunta não, acho que nós conversamos bastante, foi legal. Tu tá dizendo isso porque eu sou mais velho ou porque... Não. Eu também aprendo com os jovens. Não, mas principalmente essa parte de mecânica, né? Hoje eu que na parte da Scarpass fico também muito da parte de manutenção, então eu recorro bastante ao Mário muitas vezes ali. Então a gente só tem a aprender um com o outro. É muito importante isso. Eu tenho mais uma pergunta pra gente ir finalizando. Já que a gente falou bastante em realização de um sonho durante esse episódio de hoje, o Mário tem mais algum sonho a realizar ainda? Sonho realizar. Pessoal ou da empresa? Fica à vontade. Não, eu acho que sou muito bem realizado. A nossa empresa cresce, faz um bem muito grande para a sociedade. A gente gera emprego e renda. E eu acho que vou para aí 62 anos e só tenho a agradecer ao homem lá de cima e pintar um cabelinho de vez em quando para devagarinho ir ficando todos brancos, né? E tô junto com o Andrei sempre.
Há momentos, ele sempre vem com a conversa de que estamos condenados ao crescimento. Tá certo, é isso aí. Vamos parar por quê? Nós temos um cliente que nos supre. O nosso cliente nos respeita muito, conta com nós. Tem um monte de gente vindo aí na retaguarda, né? Que são nossos meninos, né? O Matheus e o Vinícius. Então eu me sinto realizado, meu guri gosta do que eu gosto, né? Questão empresarial, né? Já vai se encarreirando aí pro ramo do transporte também. Então eu acho que eu estou realizado, mas não vou estacionar não. Não vou parar, né? Não. É isso aí. Aumenta. É isso aí. Eu acho que por isso é hoje. Por hoje é isso. Queria agradecer ao Mário pela presença. É uma presença ilustre, muitos comentários, muita história, muito conteúdo a agregar. De dois lados ainda por cima, né? Tanto na mecânica quanto com a vivência dele na estrada e toda a história linda que ele tem, a paixão que ele tem pelos caminhões e pelo ramo do transporte. Acho que isso falta bastante hoje. Vamos trabalhar bastante para voltar a despertar esse interesse nessa geração que está vindo aí, porque a gente não pode deixar esse sentimento morrer, né? Queria agradecer a todo mundo que está vendo esse episódio hoje. É com muito prazer que a gente está fazendo mais um episódio para vocês. Deixa ali abaixo, como foi feito no outro episódio, algum comentário de algum tema, algum assunto, algum convidado que vocês queiram que a gente traga, que a gente consiga conversar. Siga a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Curte lá, compartilha e chama PX. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, um grande abraço.